Bom, meu nome é Amori Pinho, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups, sou empreendedor e investidor anjo. Quando eu penso em Founder Skills, assim, quando eu penso o que é o necessário para esse empreendedor se tornar um founder de startup, eu penso primeiro pelas missões, né? Quais são os objetivos ou quais são as obrigações que esse CEO tem que ter quando ele assume o negócio. Para mim, tem que ser bem objetivo, bem claro. Um CEO, ele é responsável por ter o melhor time, por contratar as melhores pessoas, né? Por estar sempre responsável e sempre buscando os melhores talentos. Ele é responsável pelo ritmo desse negócio, ou seja, pela cadência, pelo quanto que aquele time está motivado, pelo quanto que aquela empresa está andando na velocidade certa. Ele é responsável pela visão. Então, qual é a próxima montanha? Qual é o grande desafio? Para onde tem que ser olhado? Porque todo mundo está dentro da operação, né? Está todo mundo preocupado em fazer aquilo operar. Mas quem é que está olhando pelo passo gigante, né? Pelo próximo pulo, pela próxima cambalhota? E por último, pelo dinheiro. Responsável por manter o funding, por manter essa empresa saudável do ponto de vista financeiro, seja captando, seja motivando ou instigando, ou colocando as metas certas para que o comercial ou a equipe de vendas consiga performar do jeito certo. E de todas essas coisas, que é tarefa do CEO, e é por isso que muitas vezes o CEO não está dentro do negócio, ele está rodando por aí, fazendo reuniões, fazendo fundraising, de todas essas, para mim, não tem nada mais importante do que time, do que você olhar pelas pessoas. Principalmente nos primeiros dias. Eu tive o privilégio de viajar muito o mundo, de acompanhar grandes times por trás de grandes processos de aceleração. Então eu tive por trás da 500 Startups, por exemplo, e também pela Y Combinator. E pude acompanhar de dentro dessas startups, de dentro dos times, participando junto com eles do processo de aceleração e vendo o que era essencial. E cara, por mais que pareça surreal, de todas as empresas que a gente conhece, aquelas que já captaram muito dinheiro, que são milionárias, ou aquelas que estão começando, esses primeiros dias, esses primeiros meses juntos ali fazem completamente diferença. O CEO que consegue montar um time complementar, o fundador que consegue encontrar os seus pares ali, transformam aquela empresa numa equipe complementar, ele tem muitas chances de conseguir um sucesso do que aquele que começa o negócio sozinho, de que contrata a primeira pessoa só porque precisa tapar um buraco, ou de que chama um desenvolvedor porque precisa de um software pronto. É muito mais do que isso. Esse time complementar, essa equipe, são aquelas pessoas que passaram por problemas, por desafios, por complexidade juntas, e é desses problemas difíceis, né? A gente até fala hard things about hard things, né? Tipo, as coisas chatas e difíceis realmente das coisas que são mais complicadas são resolvidas quando você tem um time coeso, quando você tem um time que se conhece, que se sai na porrada, que se entende e que é complementar, que ajuda nas decisões, ou principalmente que consegue passar pelos desafios e aí se manter resiliente, se manter focado, se manter motivado. Essa é a grande sacada, é como você vai agir sob pressão. E dentro dessa experiência eu vi times muito complementares, vi times diferentes entre si. Aqueles em que eram extremamente técnicos, aqueles em que eram muito hustlers, né? Que eram aqueles caras que, acima de tudo, acordavam no dia seguinte falando: meu irmão, nada vai derrubar a gente vai para cima desses caras. E o que eu pude perceber por esses times e pelos países é que você não precisa ter uma fórmula certa. A única coisa que você precisa ter é uma identidade com aquele coletivo, é uma conexão com aquelas pessoas para que você possa, como líder, extrair o melhor delas em cada uma das situações. Todo mundo fala que um time perfeito, né, da startup, ele tem que ter 3 componentes, né? O desenvolvedor, a cara da tecnologia, o cara que vai olhar pela tecnologia, o cara que vai olhar pelo design, pelo produto, pelo marketing, e o cara que vai olhar pela venda, pelo negócio. Essa tríplice coroa, ela não é a resposta perfeita para nenhum modelo. Ela é o buscado, né? Ela é o que a gente gosta de ver nos times. Mas mais do que isso, mais do que você ter funções bem definidas, é quando você entende que aquele time consegue ajudar um ao outro, consegue entender um problema, consegue ser o CEO e o CTO e o CMO dividido em cada um dos 3, em cada um dos 4 ou 5 founders que tem na sua startup. Essa cultura inicial, essa vivência com o seu time, e que eu pude aproveitar e que eu pude experimentar vivendo fora do país, em outras situações, em outros ambientes, ela se replica para todo o resto da equipe que você vai contratar. Ou seja, um core team, um time de fundadores muito forte, que se conhecem muito antes de começar o negócio, que se conhecem às vezes na universidade, ou que foram amigos que trabalharam em outros segmentos,
Eles formam o DNA cultural da empresa. E nada mais forte para você construir um negócio de longo prazo do que cultura. Ou seja, é contratar do jeito certo, ter o time do jeito certo, ter a equipe complementar, ela vai ser um componente fundamental da criação de cultura que você vai ter para o futuro. Um bom exemplo disso eu acabei de viver uma experiência muito bacana voltando de Israel, né? Lá eu pude perceber que todo mundo, todas as empresas, todos os CEOs e fundadores, eles têm um discurso uníssono, né? Eles têm uma visão muito prática sobre o que é empreender, o que é ser startup em Israel. Todos eles repetem o mesmo discurso, isso chega a impressionar. Você fica tentando entender de onde é que vem isso. E eu acho que eu descobri a essência desse negócio lá. Aos 18 anos, todos os cidadãos de Israel são obrigados a irem para o exército, homens e mulheres. Mulheres vão 2 anos, homens vão 3. E lá eles têm uma experiência real que amadurece eles mais do que qualquer outra experiência de vida. Dos 18 aos 21, esse cara vai usar a vestimenta do exército, usar as armas, aprender a como lidar com questões de disciplina, de consistência. Ele vai para o fronte de batalha e muitas vezes aos 21 anos, com essa idade, que não é nada, ele já está liderando um time ali de 30, 40 pessoas. Ele sai daí então e ele ganha uma época para poder viajar, para poder conhecer o mundo, 6 meses viajando o mundo, o que amplia ainda mais a questão cultural que ele tem. E só aos 21 que ele entra na universidade. E aí a provocação ele entra na universidade com 21 anos, com muito mais experiência, tendo amadurecido muito nesses últimos 3 anos, e aí quando ele vai empreender, quando ele vai entrar num negócio ou criar uma nova startup, quem é que ele encontra lá para chamar ele, para ser o fundador dele ou então para ser o chefe dele? Aquela mesma pessoa que vivenciou com ele a experiência que ele teve de entrar no exército. Essa relação entre ter um time, entre viver aquela experiência, entre ter uma imersão com uma pessoa nos momentos de risada, nos momentos tensos, nos momentos de saudade, faz com que você entenda do que aquela pessoa joga, como que ela joga, qual é a melhor posição dela. É como um time de futebol que quando está muito bem azeitado, você não precisa nem olhar para a lateral, você cruza a bola e você sabe que o cara está lá para receber. Eu acho que esse é o DNA de todos os times de sucesso. Eu não vi nenhum time que não tivesse no time de fundadores bem azeitado uma relação que fosse de extrema confiança, de troca, de aprendizado, de humildade, de consistência e de resiliência. Para mim esse é o segredo de grandes times e é isso que eu busco em startups que eu quero investir, em startups que eu acredito, ou é isso que eu busco quando eu quero formar um time vencedor ao meu lado. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!